sobre a CPMI dos atos de 8 de janeiro, tá? O Magnota fez um vídeo curtinho, mandou pra gente aqui. A gente vai fazer esse corte e eu conto com você aqui até o final para eu contar a esperança do aposentado e pensionista agora para o segundo semestre. Pode esfregar as mãos, porque vai vir dinheiro. Tá vindo dinheiro pro LOAS, que está sendo desbloqueado, tá vindo dinheiro pro servidor com cartão benefício e vai vir dinheiro para todos. Todos eu estou falando, principalmente o pessoal que fez o RMC. Não precisa se desesperar, não precisa fazer nenhum tipo de processo mentiroso para vocês se beneficiarem. Joguem com a verdade, tá? Quem joga com a verdade nunca vai se decepcionar e nunca vai se dar mal, que é o pior. Nunca vai para a delegacia colocar os dedinhos na ficha policial depois de 40, 50, 60 anos de idade. Magno, quem mandou abrir a esplanada no dia 8 de janeiro? É o que o povo está querendo saber dessa CPMI. Quem foi que mandou? Foi o G. Andrade? Quem que estava lá dentro? O que aconteceu? Por que estava servindo água para os primeiros que entraram ali? Os primeiros que entraram eram VIPs? Quem que eram aquelas pessoas, Magno? Conte tudo, não me esconda nada. Por favor, meu querido. Deputados, eu também vou falar com a minha história desse país, de lutas, uma história de bandeiras e de causas. Eu estou segundo vice aqui nessa comissão. De igual modo a todos os senhores que compõem a comissão, eu também só recebi essa proposição de trabalho hoje. Nem o mais capacitado e o mais douto de todos conseguiria absorver. Combinamos que reuniríamos, a senadora Elisiane tem as suas razões e por não ter chegado, mas eu estou aqui desde domingo e o presidente desde ontem, 8 horas da manhã. Nós estamos com uma proposta de um plano de trabalho com anexos. E anexos quais muitos não têm conhecimento e outros eu não concordo, visto que parece que a maioria pensa da mesma forma. Então, votar essa proposição sem os anexos. Até porque as propostas a serem votadas hoje, feita ontem meia-noite pelo presidente, não tem 48 horas como pede o regimento interno. Não estão aptas para ser votadas. Observemos a proposição, segundo Chico Alencar, um plano de viagem. E aí, nesse plano de viagem, cabe sim as subrelatorias, a visita nessa viagem a algumas ilhas, dentro de uma viagem, e dentro dessa CPI do narcotráfico, que eu reputo assim 60% do sucesso dela, a deputada Lauro, que foi minha grande companheira em bagosíssimas, e que foi subrelatora em alguns dos momentos mais graves. Eu indicava ela para os mais graves, e ela topava, e ia e resolvia e trazia todos os relatórios, visto que corremos risco de vida. Ela era subrelatora do Acre, junto com o Vanderlei Martins. Foi lá escavar o cemitério de Delbrando Pascoal, que matava gente. Então, subrelatoria é muito importante. Então, aqui com muita humildade, serenidade e dignidade, eu peço à relatora Elisiane Gama, e até com sentimento humano pela cristã que ela é. E nós ouvimos aqui muitos deboches de senhorinhas com a bandeira na mão, não deboche, de pessoas que muitas nem ausentadas foram. Tem uma delas lá no meu gabinete agora, a que ia ser presidente, a irmã Hilda. Se realmente tivesse havido um golpe, ela ia assumir. Então, se o deboche é a irmã em cima da irmã Hilda, eu não consigo compreender que pessoas inocentes ou não têm. Agora, também discordo, presidente, com todo respeito a você, com quem tem tido um bom de pedir bênção para o ministro Alexandre de Moraes. Uma CPI tem poder de polícia e poder de justiça. O que é requerido para essa ação, sem que tenha lá conversar para ver se concorda, se não concorda.
Então eu penso que na próxima semana nós teremos tempos de destrinchar os anexos, pegar os anexos e estudar os anexos, porque tem muita coisa que ela concorda que eu não concordo. Tem coisas que eu vou propor que vai ser derrubado aqui, porque as pessoas não vão concordar, e também deixarei de concordar com outras e concordarei com outras. Então eu penso que tirar os anexos, a proposição feita ontem à meia-noite pelo presidente, que não completa 48 horas segundo o regimento, deve ser retiradas também, para que nós tenhamos a próxima semana a possibilidade de fazermos essa votação. Quero me referir aqui a uma frase bem falada da senadora Soraya. É preciso que essa CPI, se nada souber no final, tenha pelo menos conhecimento de quem mandou abrir a esplanada dos ministérios. Uma frase bem falada, bem colocada, e fica nessa primeira reunião. Quem mandou abrir? Estamos falando de quem preparou um golpe? Precisamos saber quem são os omissos dentro desse processo. Então, começou a senadora Jandira dizendo o seguinte: não, a deputada Jandira não vai ser senadora porque não quer. A deputada Jandira dizendo o seguinte, que não tem oposição e nem situação. É verdade. Vamos investigar com seriedade e responder à sociedade. Não vamos chamar aqui que aqui tem quem é democrata ou antidemocrata. Eu sou democrata. Eu sou um democrata. Eu luto pela democracia, não sou antidemocrata. Agora, no Brasil virou... Já vou concluir. No Brasil virou um troço diferente. Quer dizer, o MST pode invadir que é democrático. Queimar a estátua de Borba Gato é democrático queimar. Mas as senhorinhas de bandeira são antidemocráticas. Então é um problema pessoal de muita gente com a figura de Jair Bolsonaro. Resolva pessoalmente com ele. Agora eu penso que dia 8 nós estamos aqui para investigar uma CPMI com muita seriedade. E é nisso que eu vou dedicar. Encerro com uma frase que eu coloquei no meu coração. Vou tentar de todas as formas tirar do SPC do crime o nome de inocentes que nunca praticaram um crime. Muito bom. E aí tem uma sequência aqui, mas eu vou comentar antes. O Magno Malta, ele é um senador do PL do Espírito Santo, aliado, né, de Jair Bolsonaro, e o que está acontecendo? Essa CPMI, ela vem para apurar fatos. Só que eu estou falando, a eleição acabou lá atrás. A pessoa não pode ficar hoje querendo saber quem ganhou a eleição. Quem ganha a partir de agora é o país, sabendo da verdade, né, sabendo o que de fato aconteceu, se foi uma tentativa de manipulação da esquerda para incriminar e ineleger o Bolsonaro, no caso, ou se de fato foram ali os bolsonaristas que invadiram e fizeram aquela quebradeira vergonhosa no dia 8 de janeiro. E aí coloca o Magno Malta ali como segundo presidente, segundo vice, e coloca a Elisiane Gama, né, que tudo indica que é ali mancomunada com o governo atual para presidir a CPMI. E ele já está nitidamente ali bem estressado por não ver que a coisa está acontecendo do jeito que deveria. Não tá legal. Você vê que o consórcio de veículos de imprensa não fala da CPMI. Será que a gente vai conseguir apurar de fato o que aconteceu? Será que a gente vai saber de fato quem abriu as portas para o pessoal invadir aquilo ali? É o mínimo, né? Porque CPMI consome dinheiro. Para quem não sabe, aqueles caras ali estão todos sendo remunerados para fazer a apuração da situação. E o Marcos Duval com provas e mais provas embaixo do braço e ninguém leva o cara a sério. A gente traz ele aqui também. Vamos ver o que o Magno fala em relação ao Deltan da Alanon. Mas a gente precisa cobrar, gente, e engajar os vídeos sobre a CPMI, porque é o YouTube que pode fazer a diferença na transparência disso. Parece que não está acontecendo CPMI nenhuma. A gente lutou tanto para conseguir e agora que está acontecendo ninguém comenta. A gente precisa saber o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Ou vocês aí não querem respostas? Vocês aqui do chat abrem mão das respostas? Fala, Magno, sobre o Deltan da Alanon. Nossa esperança capixaba, Magno Malta e Marcos Duval. Fala aí, senador. Meu irmão,
Dallagnol, grande brasileiro. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você é um patriota, atacado de forma covarde durante todo o tempo. Não justifica as narrativas de que vocês tinham um projeto político. E se tivesse? Todo mundo tem direito de sonhar, de querer prestar um serviço ao seu país, ainda que temporário, porque mandato é passageiro e rápido. E milhares de pessoas acreditaram em você. O que vocês fizeram, você e o Moro, ninguém vai apagar. Mas você foi vítima de uma grande covardia. Acreditando na palavra que ele não nos deixará provar além das nossas forças. E quem nasceu para ser José vai ser jogado na vala. Vai ser vendido. Usarão da vingança, da narrativa, da mentira. E você é vítima de um jogo que é um efeito dominó. Todos nós estamos na mesma lista e caminhando para o mesmo rumo, por isso. Pela pátria, pelo amor à vida, princípios e valores. Nós temos que continuar lutando. Você é um símbolo. Receba minha solidariedade e dizer que você é o segundo cadáver que estão nas mãos de Lira. Lira tem Daniel Silveira na mão. Dorme e acorda com esse pesadelo. Agora o pesadelo da Deltan Dallagnol. Dentro do seu mandato, Lira, o Supremo desrespeitou essa casa. Atropelou o artigo 53. A questão do Deltan é mais simples ainda. Mas transformá-lo num monstro para destruir esse jovem. Mas não vai. Porque quando Deus escolhe, a hora de Deus é a hora de Deus e ela certamente chegará. Esse limão vai virar limonada, Deltan. Deus é contigo durante todo o tempo. Mas que covardia dessa mesa da Câmara. Uma covardia que chega a ser criminosa. A minha revolta é a revolta de milhões de brasileiros. Esse efeito dominó, ele foi preparado para alcançar todos nós, para destruir todos nós. Eu estou preparadíssimo para o meu momento. Porque quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço. Coragem, força e honra. Força e honra, Deltan Dallagnol. Conte comigo, estou do seu lado. É guerra o tempo todo. Com esse tipo de comportamento, tem que ter tempo ruim o tempo inteiro, sem medo, sem botar o galho dentro. Que Deus te guarde. Teu general é Cristo. Conta comigo, conta com teu irmão. Muito bom. Esses discursos políticos, assim, a gente tem que não se esquecer, né, que são políticos, né? O Deltan virou um político, o Magno Malta é um político antigo pra caramba lá, né? Mas o que acontece, na verdade, com essa cassação do Deltan, essa semana eu tive um papo com um conterrâneo do Lula, né? E ele falou, cara, eu sou de Escorpião. Eu nem sabia o signo do Lula, né? Depois, se alguém quiser pesquisar aqui, eu só vou reverberar o que ele me trouxe, então não vou me dar o trabalho de entrar na astrologia. Mas ele falou, o Lula é Escorpião, cara. O Lula é Escorpião. Só que a gente não tem tempo para vingancinha no nosso país aqui, né? E isso tudo que aconteceu com o Deltan Dallagnol, 430 e poucos mil votos, cassaram o mandato, né? Para mim o Deltan é o próximo prefeito, é o próximo governador lá do Paraná, né? E a República do Paraná, como o próprio Lula falou no mandato da Dilma, antes da Lava Jato caçar e ajudar o povo a ir para a rua e fazer tudo aquilo que aconteceu, o Lula já falava, o que me preocupa é a República de Curitiba. E realmente, no Paraná você não vê escândalo de corrupção, né? Eu vi um depoimento do Ratinho essa semana falando, nosso estado do Paraná é motivo de orgulho para esse país. Eu confio demais na Lava Jato. Alguém que está aqui comigo
duvida da idoneidade da Operação Lava Jato? Alguém critica o que aconteceu ali? Ou acham que realmente o Moro foi liso, teve lisura no julgamento? O Deltan, né? Até o PowerPoint do Deltan o pessoal criticava ali, queria processar ele. Então eu acredito muito no que aconteceu na Lava Jato. O erro da Lava Jato, na minha opinião, foi o Moro ter aceitado o convite do Bolsonaro para participar do governo. E aí eu quero que vocês analisem com calma, tá? Porque a hora que eu começo a falar isso aqui, o pessoal que ama o Bolsonaro e não consegue filtrar algumas informações, vem já tacar pedra aqui no chat. E tudo bem, mas vamos debater com qualidade. Quando o Moro aceita o convite, vai lá para a cadeira de ministro da Justiça, e logo em seguida ele começa a conflitar com os discursos do Bolsonaro um pouco desalinhados, ali naquela reunião, cheia de palavrões, e o Moro pega a toga dele e resolve sair do ministério, e aí depois ainda surge como um suposto candidato à presidência para tomar o cargo do Bolsonaro, para disputar com o Bolsonaro e o Lula, ele valida todo o discurso da esquerda, né, que era um golpe à Lava Jato, que a Lava Jato serviu para aprisionar o Lula e o Bolsonaro ganhar as eleições, porque o Lula estava inelegível naquele momento, certo? Porque o Bolsonaro não disputou com o Lula. Não sei se vocês lembram, o candidato era o Haddad. O Lula estava preso, né? E aí ele ganhou. E quando o Lula foi solto, o Lula ganhou de novo. Era o único candidato que poderia destronar o Bolsonaro e destronou. Então o erro do Bolsonaro e do Moro foi esse. Agora, isso não suja a lisura da Operação Lava Jato. Vou deixar um filme para você assistir aí. O Mecanismo. É uma minissérie, acho que está na Netflix. Assistam O Mecanismo. É do Selton Mello, a direção. Você vai ver tudo. O posto que lavava o dinheiro. Ali eles não colocam os nomes reais, mas é exatamente aquilo. Tem até o Lula ali. Eu não vou lembrar o nome do ator agora, o Ari Fontoura, se eu não me engano. Faz o Lula perfeitamente. Você vai poder ter uma análise bacana daquilo ali, porque é um ator global, né, o Selton Mello, e fez esse filme, acho que é independente, a Globo não endossou, mas é muito o que aconteceu para a Lava Jato chegar onde chegou. E isso, né, levou à derrota do Bolsonaro, essa questão do Moro, na minha opinião. E o grande acerto do Moro foi ele não ter disputado as eleições como presidente, ter vindo para senador, porque agora, como senador, ele tem 8 anos de paz, supostamente, porém a caça do mandato de Dallagnol é o começo da caça de todos que prejudicaram Lula, na minha visão, nessa fritura que ele vem promovendo, se vingando de todos que o aprisionaram. Ao invés dele olhar por o ângulo, olha, a população que me aprisionou, ou que não me livraram da cadeia, hoje votaram em mim e me tornaram presidente pela 3ª vez desse país. Nenhum outro presidente foi 3 vezes presidente aqui. Em vez dele falar, poxa, eu sou querido e eu fiz uma baita de uma cagada lá atrás e agora eu vou fazer por onde esse pessoal refazer a imagem que eu deixei, ele simplesmente está com 4 anos embaixo do braço, passeando para cima e para baixo com a namoradinha dele e deixando a nossa economia de lado. O arcabouço fiscal parece que está começando a dar algum resultado positivo, a taxa de inflação começa a cair, a Selic parece que aponta com uma quedinha aí também, mas num cenário macro, o governo Lula é muito micro, tá? Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência aqui com vocês. Finalizando a informação que eu tinha para os aposentados e pensionistas, segundo semestre, fiquem esperançosos, RMC pode ser cancelado, tá? Não sei se por vias da Câmara ou do Senado ou por MP, e vai surgir uma margem aí para vocês. Isso é informação apurada hoje em primeira mão, então eu faço questão de trazer agora aí nesse final de semana essa informação para você que é aposentado, pensionista e está aqui na nossa audiência do canal Consignado Inteligente. Eu agradeço demais aqui a movimentação do chat, quero mesmo que você deixe seu comentário, se você concorda comigo, se você discorda, deixe aqui as suas ideias e, por favor, o YouTube não está notificando as nossas lives, os nossos posts aqui, então eu preciso de você. Se você está assistindo agora esse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa o seu compartilhamento lá no WhatsApp, fala, olha, o que esse cara está falando faz sentido.
Esse cara estudou 4 anos, ó. O jornalista aqui tem MTB, porque o que mais tem aqui no YouTube agora é jornalista. Surgiu um monte de gente aí se formando em jornalismo, não sei onde. Então aqui a gente tem o MTB, tá? Que é o código de cada jornalista. Eu peço que você assista conteúdos apurados e refine a sua busca, porque quando um jornalista fala é porque ele apura. Agora, quando um fanfarrão liga a câmera no quarto dele e começa a falar um monte de abobrinha sem saber o que ele está fazendo, simplesmente para ter joinha, ter like, eu acho que aí não faz muito sentido você dar espaço na sua mente para um tipo de cidadão que tem interesses escusos em colocar talvez a ideia dele, o pensamento dele, ou a mobilização que ele queira fazer dentro da sua cabeça. Pura e simplesmente. Chegou agora, finalzinho, esquenta a cabeça que vai começar tudo de novo.